A primeira vez que me consultei foi praticamente um acidente. Eu estava atravessando uma das ruas da cidade quando uma voz áspera e feminina me chamou em direção a uma calçada. Quando olhei, vi uma mulher de ombros largos, usando um longo vestido velho. Era difícil dizer com total certeza, mas pensei ter visto uma saliência diferente e discrepante sob suas vestimentas, localizada exatamente no centro de suas costas. Mas eu não estava disposto a olhar com mais atenção para aquela imagem estranha. Então abaixei a cabeça em uma tentativa de desviar o olhar, ao ponto em que a mulher me perguntou se podia ver minha sorte. É claro que eu queria dizer não, mas não estava com pressa e me senti envergonhado por ter olhado fixamente para sua corcunda por muito tempo. Então aceitei e me aproximei, sentando em uma cadeira improvisada em frente a uma pequena mesa de madeira, depois da mulher ter gesticulado com uma de suas mãos para que eu me aproximasse. Perguntei a ela como funcionava, e a resposta foi de que só precisava de R$ 25 e da palma da minha mão. Então dei a ela o dinheiro e estendi minha mão direita, tentando não estremecer ou me afastar quando a mulher agarrou meu pulso com força e o puxou para mais perto. Ela olhou para a palma da minha mão, virando-a e olhando por detrás também. Isso por mais de 1 minuto, até que do nada ela fez algo que eu não estava esperando. Começou a cheirar minha mão. A mulher tinha um nariz curto e largo em meio ao seu rosto redondo e respirava fundo enquanto puxava minha mão estendida para ainda mais perto de si. Quando eu estava prestes a dar a fim naquela cena ridícula, a mulher fez um som no fundo de sua garganta e olhou para mim, dizendo que sentia muito em dizer, mas que minha morte iria acontecer em breve. Eu não consegui esconder o choque em minha voz. No mesmo instante, não me contive e comecei a gritar, questionando o que ela queria dizer com aquilo. Franzindo os lábios, a vidente apenas ignorou e puxou minha mão em sua direção novamente, mesmo sem meu consentimento. Em seguida, passou sua língua pela minha palma. Nesse instante, puxei minha mão enquanto soltava um grito de nojo e cambaleava para longe da mesa. Limpei minha mão em meu jeans enquanto saí dizendo que era um absurdo alguém se sentir capaz de dizer uma coisa tão forte a um desconhecido e sair impune. Mas a mulher apenas olhou para mim com tristeza, sem dizer uma única palavra. Durante todo o restante do dia, pensei sobre esse encontro, mas foi só quando eu estava deitado na cama, naquela noite, que realmente comecei a me perguntar sobre o que tinha acontecido, e fiquei preocupado. Por que ela diria isso? Supondo que fosse apenas uma farsante querendo ganhar dinheiro, seria mais esperta me dizendo coisas felizes, né? Sobre como eu iria ganhar dinheiro ou encontrar o amor verdadeiro, e que por apenas alguns trocados a mais poderia me contar mais alguns detalhes sobre meu futuro. Me virei na cama, enfiando o travesseiro debaixo da cabeça com raiva e mentalizando que isso era uma perda de tempo. Afinal, não era possível que pessoas comuns conseguissem descobrir o futuro de outras apenas olhando suas mãos. Eu era um otário por ter ido de encontro com aquela estranha. No entanto, 3 dias depois, eu estava novamente na companhia de outro vidente. Enquanto andava pelas ruas de uma parte nobre da cidade, notei uma lojinha pequena que dizia itens ocultos e outras curiosidades. Abaixo disso, uma pequena placa pintada à mão acrescentava que leituras de tarô estavam disponíveis. Eu nunca tinha ido a um tarólogo antes, e apesar de eu achar que todos os sensitivos fossem uma grande fraude, minha mente ainda pesava, preocupado com a profecia de morte da vidente que havia encontrado anteriormente. Depois de um momento de debate interno, decidi entrar na loja,
dizendo a mim mesmo que aquilo não era para obter uma segunda opinião, mas sim apenas para reforçar a mim mesmo que tudo não se passava apenas de uma farsa. O interior do lugar era desordenado e escuro, com prateleiras estrategicamente arrumadas de forma que criavam um labirinto na parte de trás da loja, onde vi um balcão e uma caixa registradora. O ar tinha um aroma doce e amadeirado, o que fez com que me sentisse estranhamente confortável. Quando eu estava prestes a sair da loja por não ver ninguém, uma voz me chamou de uma cortina atrás do balcão. "Volte aqui, garoto." Olhando em volta na procura por mais alguém, não vi sinal de nenhum cliente ou lojista. Então, respirando fundo, andei para trás do balcão e abri a cortina. A sala do outro lado era iluminada por velas e uma lâmpada. O resto de sua superfície estava coberta por vários baralhos do que assumi que fossem cartas de tarô, mas meu olhar rapidamente focou na figura sentada à grande mesa que ocupava o meio da sala. Era um homem de rosto magro e barba grisalha. Suas sombras se projetavam no chão como um amontoado de tecidos, que me fez pensar o motivo de toda essa gente se vestir com roupas estranhas. Enfim, sufocando uma risada, dei a ele um sorriso contido. Ele sorriu, sua boca se torcia como se tivesse um gosto azedo. Então ele apontou para mim e depois para um baralho de cartas dizendo: "Traga-me isso, por favor." Seguindo seu dedo, meus olhos pousaram exatamente onde ele se referia. Pegando as cartas, levei-as até a mesa e as coloquei delicadamente na superfície como uma oferenda. O homem assentiu e então olhou para mim como se ordenasse que eu me sentasse. Puxei a cadeira almofadada que estava mais próxima do meu lado e esperei com expectativa. O homem apenas me encarou por vários momentos antes de sorrir novamente, perguntando se essa era a minha primeira consulta. Eu balancei a cabeça de forma afirmativa, dizendo em seguida que era a minha primeira em um tarô, pelo menos. O velho apontou para o baralho e disse em uma voz rouca: "Coloque o dedo indicador de cada mão em cima das cartas e depois deslize o baralho para mim. Só então poderemos começar." Fiz o que fui orientado, e assim que meus dedos foram levantados, o homem pegou o baralho e o embaralhou com uma só mão, com um grau de destreza que fez parecer mais mágica do que apenas uma demonstração de habilidade. Ele cortou as cartas 1, 2 vezes e depois embaralhou novamente antes de colocar um padrão de cartas viradas para baixo sobre a mesa. Achei que ele examinaria cada carta individualmente, revelando-as dramaticamente, uma por uma, enquanto explicava seu significado. Mas em vez disso, ele as virou rapidamente sem pausa alguma, olhando para cada uma antes de passar silenciosamente para a próxima. Quando ele terminou, olhou para mim. Suas grandes narinas do seu nariz comprido e curvado estavam dilatando, enquanto o velho me estudava em silêncio. Depois de alguns segundos de silêncio, perguntei ao homem o que significava tudo aquilo. Ele balançou a cabeça ligeiramente enquanto se desculpava e dizia a mesma frase que eu já tinha ouvido anteriormente: "Você vai morrer muito em breve." Naquela noite, tive um sonho. Nele, alguém bateu na porta de casa, mas quando fui abri-la não havia ninguém. Depois disso, onde quer que eu fosse na casa tinha uma sensação terrível de pavor, como se alguém estivesse me observando ou algo estivesse literalmente me caçando. Lembro que vasculhei a casa, mas não encontrei nada, e estava prestes a acordar, quando vi algo. Levantei da cama tremendo e chorando, e depois que me recompus, jurei que nunca mais visitaria outro sensitivo ou vidente. Eu só tinha que deixar tudo para trás, e foi exatamente isso que fiz nos próximos dias. No final de semana, eu não pensava tanto no que haviam me falado,
e decidi que era apenas uma pegadinha de mau gosto que estavam fazendo comigo. É verdade que a primeira vidente tinha recebido apenas R$ 25 e o outro nem sequer tinha sido pago. Mas nem todos faziam coisas por dinheiro. Talvez eles apenas gostassem de ferrar com a saúde mental de outras pessoas, e de qualquer forma, eu já tinha superado. Hoje cheguei em casa do trabalho e encontrei uma bela jovem sentada no meio do corredor de acesso ao meu apartamento. Seu rosto era lindo, com lábios vermelhos carnudos que se curvavam abaixo de um nariz delicado e grandes olhos de um azul profundo. Embora estivesse quente lá fora, ela deveria estar com muito frio, pois estava enrolada da cabeça aos pés em um monte de cobertores tão grandes que eu não sabia se conseguiria passar por ela para chegar ao meu apartamento. Meu coração acelerou quando ela olhou e sorriu para mim. E eu estava prestes a oferecer ajuda ou dizer qualquer coisa, quando olhei para o monte de cobertores em suas costas. Percebi que estavam muito sujos e que algo escorria por entre eles e caía pelos ladrilhos irregulares e tortos do corredor, numa linha pequena e sinuosa do que parecia merda e mijo. Engasgando um pouco, dei um passo para trás, quando ouvi a garota rir ao avistar minha reação. Posso ler sua sorte, senhor? Eu posso ler sua aura? Ela disse enquanto abafava o riso. Olhei incrédulo para a jovem que anteriormente aparentava ser linda. Meu estômago ainda estava revirando com o fedor crescente que tomava conta do lugar. Foi quando vi algo se mexer debaixo de seus cobertores. A garota olhou para onde eu estava olhando e sorriu ainda mais. Seus olhos pareciam brilhantes e maníacos na luz fraca do corredor. Eu posso ver, sim, eu vejo tudo. Sua expressão saiu de um sorriso alegre para uma feição forçada, enquanto ela olhava para mim e dizia temer que eu fosse morrer em breve. Naquele momento, agindo mais por instinto do que racionalmente, corri e desviei da mulher. Eu estava apavorado com o pensamento de que fosse ser perseguido, mas ela nunca fez isso. Quando cheguei ao final do corredor e olhei para trás, a jovem havia ido embora. Estremecendo, abri a porta com as mãos trêmulas que fizeram com que levasse 3 tentativas para trancar a fechadura. Pensei em contar a alguém sobre tudo o que aconteceu comigo ou pedir conselhos, mas quem acreditaria em mim? Nem eu mesmo entendo o que está acontecendo, então também não posso esperar que mais ninguém entenda. No final, decidi fazer essa gravação que você está ouvindo, tanto como um registro para outras pessoas sobre o que me aconteceu, quanto porque talvez, me escutando, encontre uma maneira de parar o que está acontecendo ou perceber que as coisas não são o que parecem ser. Agora mesmo, enquanto gravo esse último segundo de áudio, ouvi algo. Um som discreto, porém incomum, vindo diretamente de alguns metros atrás de mim. Assim que olhei para trás, percebi que são eles. Eles estão empoleirados no canto da sala, numa coleção retorcida de carne, membros e cabeças. Uma massa horrível, como um monte de bolor se contorcendo contra a parede. Vejo os braços carnudos e o rosto redondo da mulher que lambeu minha mão. O pulso ossudo e o semblante esquelético do homem barbudo que leu as cartas. E os dedos delicados da bela dama que fez questão de me encontrar no corredor de casa. Sua cabeça está no centro dos 3 pescoços alongados que compartilham no mesmo tronco. E quando ela encontra meus olhos, estende o rosto mais um palmo à sua frente, antes de me dar um sorriso horrível e nojento e dizer: chegou sua hora. Até a próxima. Obrigado.